Projeto 6, MC504. Análise de um sistema de arquivos. Para esse projeto, tivemos os três objetivos: entender o funcionamento de Virtual File System, entender conceitos avançados de um sistema de arquivos e elaborar uma apresentação envolvendo conceitos técnicos, como funcionalidade, qualidade do código, e políticos, como contexto histórico do surgimento do projeto, comunidade de desenvolvimento e impactos da adoção. Para a escolha do tema, escolhemos o File System BTRFS. Bem, vamos começar aqui pelo contexto histórico. Então, para isso, vamos voltar no ano de 2007. Naquela época, as coisas não estavam parecendo muito boas para o sistema de arquivos do Linux, já que o Razer FS, que era bem famoso na época, ele estava sendo atormentado por problemas de qualidade, além de um modelo de financiamento insustentável. E, e além disso, ele acabou de perder toda a credibilidade dele por causa da prisão de um dos seus fundadores, né, que é o Hans Reiser, que até ele foi acusado pela morte da sua esposa apenas alguns meses atrás. E além disso, o XT4, ele ainda estava em desenvolvimento e nem tinha esse nome ainda. E ao mesmo tempo, as empresas estavam cada vez mais restringindo o financiamento para o desenvolvimento Linux. Tanto que a divisão Linux da IBM está chegando ao seu fim do seu período de carência e está precisando mostrar mais lucratividade, né? Assim como outras empresas estão começando uma recessão que se aproxima, e eles estão cortando todas as verbas de pesquisa da área. Nesse cenário, um pesquisador chamado Ohad Rodef apresentou durante uma convenção da UCENIX Fest 2007 um novo tipo de árvore B, que é compatível com o princípio de cópia em gravação, do inglês copy on write, ou COW, e isso era algo inimaginável para as árvores de tipo B padrão. E vendo isso, Chris Mason, um engenheiro que trabalhava na época na Riser FS, e ele se juntou à empresa Oracle Corporation mais tarde naquele ano e começou a trabalhar num novo tipo de sistema de arquivos baseado justamente nessa árvore B do Rother, o, o que seria chamado mais tarde BTRFS, ou B-Tree File System. Propósito geral. BTRFS, ou B-Tree File System, é um sistema de arquivos baseado no princípio cópia em gravação, do inglês copy on write, inicialmente desenvolvido pela Oracle Corporation para ser usado no Linux. O BTRFS é projetado para solucionar problemas como falta de agrupamento de discos ou volumes, snapshots, que são imagens instantâneas do sistema de arquivos, checksum, que são a soma de verificação, e o uso de múltiplos volumes simultaneamente nos sistemas de arquivos do Linux. Chris Mason, o principal autor do BTRFS, disse que o objetivo dele foi, abre aspas, fazer o Linux ser escalável para a tecnologia de armazenamento que estará disponível no futuro. Escalar não só no sentido de lidar com o armazenamento, mas também significa ser capaz de administrá-lo e gerenciá-lo como uma interface limpa e que deixe as pessoas verem o que está sendo usado e torná-lo mais confiável. Ao longo dos anos, outras empresas além da Oracle contribuíram para o desenvolvimento, como Facebook, Netgear, Red Hat e ASUSE. Tá. Agora a gente vai falar da linha do tempo, que começou em 2007 com o sistema sendo idealizado e com o início do desenvolvimento pela Oracle Corporation. Mais tarde, em 2008, o principal desenvolvedor dos sistemas de arquivo XT e XT4, XT3 e XT4,
Theodore Tso, disse que, apesar do ext4 ter melhorado seus recursos, ele não é um grande avanço, pois usa tecnologia antiga e é considerado um paliativo. Tso disse que o BTRFS é a melhor direção porque oferece melhorias na escalabilidade, confiabilidade e facilidade de gerenciamento. O BTRFS também possui uma série de ideias de design que o Raspberry 3/4 teve. O BTRFS 1.0, finalizado com o formato OnDisk, foi inicialmente programado para ser lançado no final de 2008. Foi finalmente aceito na linha principal do núcleo Linux em 2009. Várias distribuições Linux começaram a oferecer o BTRFS como uma escolha experimental de sistema de arquivos raiz durante a instalação. Em 2011, em julho de 2011, inclusive, a desfragmentação automática e limpeza do BTRFS foram incorporados na versão 3.0 da linha principal do núcleo Linux. Além do Mason na Oracle, Miao Xie, da Fujitsu, contribuiu com melhorias no desempenho. Em junho de 2012, Chris Mason saiu da Oracle para trabalhar na Fuzil.io, empresa que ele deixou um ano depois, junto com Joseph Basic, para se juntar ao Facebook. Enquanto estava em ambas empresas, Mason continuou seu trabalho no BTRFS. Mais tarde, em 2012, duas distribuições Linux moveram o BTRFS de status experimental para produção ou suportado. Oracle Linux em março, seguido pelo SUSE Linux Enterprise em agosto. Em 2015, o BTRFS foi adotado como sistema de arquivos padrão para o SUSE Linux Enterprise Server 12. Em agosto de 2017, as notas de lançamento do Red Hat Enterprise Linux 7.4 indicaram que o BTRFS está sendo depreciado. Eles também incluíram atualizações para o BTRFS de upstream, mas não há mais atualizações planejadas para serem incluídas. E o BTRFS será removido do Red Hat em um lançamento principal futuro. Em 2019 a gente viu isso acontecendo, o BTRFS foi removido do Red Hat. E em 2020 o BTRFS foi escolhido como sistema de arquivos padrão para o Fedora 33. Bem, agora vamos falar de algumas funcionalidades e características principais desse sistema de arquivos, né? Não vai dar para falar tudo, mas vamos falar de alguns principais. Bem, o primeiro deles é a clonagem. E o BTRFS fornece uma operação clonar que automaticamente cria um snapshot copy on write de um arquivo. Esses arquivos clonados às vezes são chamados de reflinks. E através da clonagem, o sistema de arquivos não cria um novo link apontando para um inode existente. Ao invés disso, ele cria um novo inode que inicialmente compartilha os mesmos blocos de disco com o arquivo original. E esse recurso ele pode ser utilizado através do comando reflink, ou da opção reflink para o comando cp. Subvolumes e snapshots. Um subvolume BTRFS pode ser considerado como um espaço de nome de arquivo POSIX separado, montável separadamente passando as opções subvol ou subvolid para o utilitário mount. Também pode ser acessado montando subvolume de nível superior. Nesse caso, os subvolumes são visíveis e acessíveis como subdiretórios dele. Subvolumes podem ser criados em qualquer lugar dentro da hierarquia do sistema de arquivos, e eles podem ser aninhados. Os subvolumes aninhados aparecem como subdiretórios em seus subvolumes pais, de forma semelhante à forma como um subvolume de nível superior apresenta seus subvolumes como diretório. Qualquer sistema de arquivo BTRFS sempre tem um subvolume padrão, que inicialmente é configurado para ser o subvolume de nível superior e é montado por padrão se nenhuma opção de seleção de subvolume for passada para mount. Um snapshot do BTRFS é um subvolume que compartilha seus dados e metadados com algum outro subvolume, utilizando os recursos de cópia e gravação do BTRFS, e as modificações em um snapshot não são visíveis no subvolume original.
Uma vez que um snapshot gravável é feito, ele pode ser tratado como uma versão alternativa do sistema de arquivos originais. Agora a gente vai falar do send receive. Dado qualquer par de subvolumes, ou snapshots, o BTRFS pode gerar uma diferença binária entre eles, usando o comando BTRFS send, que pode ser reproduzido mais tarde, usando BTRFS receive, possivelmente em um sistema de arquivos BTRFS diferente. O recurso de envio/recebimento efetivamente cria e aplica um conjunto de modificações de dados necessárias para converter o subvolume em outro. O recurso de envio ou recebimento pode ser usado com snapshots agendados regularmente, para implementar uma forma mais simples de replicação mestre-escrava do sistema de arquivos, ou com a finalidade de realizar backups incrementais. Bem, agora falar um pouco também de uma funcionalidade bem interessante do BTRFS, que é a possibilidade de conversão no local a, a partir do EXT2, 3 e 4 e também do RiserFS para o BTRFS. Bem, como resultado de ter muito pouco metadados ancorados em locais fixos, o BTRFS pode se deformar para se adequar a layouts espaciais incomuns dos dispositivos de armazenamento. A ferramenta, com isso, a ferramenta BTRFS Convert explora essa capacidade de fazer uma conversão no local de qualquer sistema de arquivos ext2, 3, 4, ou até o RiserFS, aninhando os metadados BTRFS equivalentes em seu espaço não alocado e preservando uma cópia não modificada do sistema de arquivos original. Então, ele não perde essa, essa cópia, né, do EXT ou do RiserFS. Bem, e essa conversão ela envolve a criação de uma cópia de todos os metadados do sistema de arquivo original, enquanto os arquivos do BTRFS simplesmente apontam para os mesmos blocos usados pelos arquivos originais. Isso faz com que a maior parte dos blocos sejam compartilhados entre os dois sistemas de arquivos antes que a conversão se torne permanente. E graças à natureza de cópia em gravação ou, do BTRFS, as versões originais dos blocos de dados do arquivo são preservadas durante todas as modificações de arquivos, até a conversão se tornar permanente. Apenas os blocos marcados como livres no ext234 são usados para manter novas modificações do BTRFS, o que significa que a conversão pode ser desfeita em qualquer momento. E agora, sobre a verificação e recuperação, a gente sabe que os sistemas de Unix tradicionalmente dependem de programas FSCK para verificar e reparar sistemas de arquivos. Essa funcionalidade é implementada através do programa BTRFS, check. No entanto, a documentação do BTRFS sugere que ela seja usada somente depois de ter tentado outros métodos de recuperação. Existe outra ferramenta, chamada BTRFS Restore, que pode ser usada para recuperar arquivos de um sistema de arquivos não montável, sem modificar o próprio sistema de arquivos quebrado, ou seja, de forma não destrutiva. Em uso normal, o BTRFS é principalmente autocurativo e pode se recuperar de árvores raiz quebradas em tempo de montagem, graças à gravação periódica dos dados no armazenamento permanente, por padrão, a cada 30 segundos. Assim, erros isolados causarão um máximo de 30 segundos de atualizações do sistema de arquivos a serem perdidos na próxima montagem. Este período pode ser alterado especificando o valor desejado, em segundos, para a opção de montagem commit. Pontos fortes e fracos. Embora os aprimoramentos encontrados no BTRFS possam beneficiar os consumidores em geral, alguns dos recursos adicionais são de mais interesse para o uso empresarial. Essa funcionalidade é para casos de uso mais exigentes, que geralmente requerem discos rígidos mais duráveis também.
Para organizações que usam programas muito grandes, com banco de dados enormes, ter um sistema de arquivos aparentemente contínuo em vários discos rígidos pode tornar a consolidação de dados muito mais fácil. A desduplicação de dados reduziria a quantidade de espaço real que os dados ocupariam, e o espelhamento de dados se tornaria mais fácil quando há um único sistema de arquivos amplos que precisa ser espelhado. Considerando que o BTRFS é capaz de abranger vários discos rígidos, é uma boa coisa ele suportar 16 vezes mais espaço em disco do que o ext4. No entanto, isso o torna mais exigente, o que pode ser um problema para usuários comuns. Bem, essa foi a nossa apresentação do BTRFS. Como você pode ver, é um sistema que ainda está sendo em uso. Alguns lugares resolveram tirar ele já, mas ainda está tendo atualizações. E a gente conseguiu bastante informações, principalmente através da wiki deles, né? Do BTRFS Wiki, que contei bastante coisa lá. Então é isso.